Mussum, que mais uma vez, né, foi bastante afetado pelas enchentes do início de maio, assim como muitas outras cidades aqui do Vale do Taquari. A gente vai falar um pouco desse processo de reconstrução. Mussum que trabalhava ainda para reconstruir a cidade por conta de setembro do ano passado. Antes de setembro tinha tido também o temporal de granizo. Então, muitos eventos climáticos que acabaram afetando a cidade. Por isso a gente conversa com o Matheus Trojan para saber como é que está todo esse processo de reconstrução, falar da ponte também, lá Brochado da Rocha, enfim, outras ações que acontecem no município. Tudo bem, prefeito? Boa tarde. Boa tarde aos amigos do Grupo Independente. É uma satisfação sempre participar da programação de vocês. Prefeito, a gente pode começar falando, eu acho que da ponte Brochado da Rocha, né, que lá em setembro já sofreu danos, precisa ser reconstruída. A gente sabe que o município fez uma visita a uma construtora de Erechim que está fazendo o projeto. Como é que está esse processo para a reconstrução? Então, primeiramente é importante a gente destacar todo o processo, né, todo o trâmite de reconstrução da Ponte Brochado da Rocha, porque a sua parte, ela é uma ponte rodoferroviária, então ela tem a rodovia e a ferrovia que passam por ela, e consequentemente o projeto acaba se tornando mais complexo por conta disso, mas o que foi destruído foi a parte rodoviária. Então, lá em setembro, quando aconteceu a destruição da ponte, de imediato nós buscamos a elaboração de um projeto de reconstrução, um projeto de engenharia executivo, com toda a planilha orçamentária, métodos de execução, cronograma, enfim, toda a necessidade para posterior licitação. Esse projeto foi entregue em 33 dias, graças a uma captação de uma doação da iniciativa privada, e naquele momento ele estava orçado em 12,1 milhões. 12,1 milhões. Esse projeto, no mês de outubro de 2023, nós fomos a Brasília, apresentamos esse projeto para a Defesa Civil Nacional, que já no mês de novembro nos devolveu, solicitando uma adequação de valores para menos, né, apontando alguns itens que entendiam que estavam com valores acima do praticado de mercado. Embora a avaliação que a equipe técnica tenha feito não condizia com isso, foi feito um ajuste que apresentou um valor de orçamento de 10,4 milhões. Em dezembro, a Defesa Civil Nacional aprovou o projeto no valor de 9,6 milhões, ou seja, teve um corte ainda referente àquilo que estava projetado inicialmente. Para a gente tornar o projeto viável, fizemos algumas alterações de orçamento, de planilha, e licitamos, publicamos o edital da licitação no fim do mês de dezembro de 2023, e pelos prazos legais, naquele momento, previa a publicação por 30 dias. Então, no dia 1º de fevereiro de 2024, nós tivemos a sessão de escolha da empresa, que indicou a empresa Traçado Construtora de Erechim como vencedora da obra. Aí nós tivemos alguns trâmites necessários durante o mês de março, de aprovação de documentação, de elaboração de seguro da obra, de atestado de responsabilidade técnica, enfim, trâmites necessários para a gente aprovar essa documentação no governo federal para solicitar o primeiro reembolso. Então, no mês de abril, tivemos essa solicitação. Esse primeiro desembolso, esse primeiro depósito na conta do município é no valor de 30% do total da obra, aproximadamente 2 milhões e 800 mil reais, e que dependia exclusivamente de uma gestão da Defesa Civil Nacional com o banco responsável pelo recebimento desse depósito. Então, aí teve uma questão de divergência nas contas, mas no início, durante o mês de abril, nós tivemos o início da produção das ferragens e do cumprimento do cronograma da ponte, ainda no mês de abril. Claro que o evento de maio, ele acabou gerando um atraso, a gente tem que ser racional em contabilizar isso, pelo menos ali 30, 40 dias no cronograma geral da obra. Mas o cronograma tem sido seguido. Nessa visita técnica, nós podemos conferir a produção das vigas, algumas delas já estão prontas, inclusive, e todo o cronograma previsto para a entrega da obra dentro desse processo que a empresa estima que dentro do cronograma que vai ser cumprido, segundo ela, que seja entregue até o mês de novembro de 2024. Então, a gente tem essa expectativa positiva de ter, contando esses dias de atraso, talvez até o fim do ano, até o fim de dezembro, a conclusão dessa obra e a entrega da ponte para a nossa população que tanto precisa.
Prefeito, só em relação aos valores, o senhor disse ali que 30% já foi depositado, né, referente a recursos do governo federal. Qual é o valor total da obra e se todo o recurso é do governo federal? O valor total é os 9,6 milhões, né, que foram aprovados. É o valor total da obra, todo ele oriundo da Defesa Civil Nacional, que embora fez esses cortes na planilha orçamentária, a gente conseguiu viabilizar e licitou e teve um vencedor, então, que foi a empresa Traçado Construtora da cidade de Erechim. Prefeito, aqui é Elisângela. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo Sobre bem? esse projeto da área central, essa mudança da área central de Mussum, que a gente sabe que a área central é gravemente atingida sempre pela enchente. Como é que está essa ida para uma parte mais alta? Então, é importante a gente destacar o que exatamente se projeta de mudança da área urbana do município. A gente tem uma parte da cidade, que é toda essa parte que foi destruída ou que foi considerada, embora talvez não totalmente destruída, mas que passou a ser considerada de risco extremo, né, em risco à vida, a continuidade da atividade humana nesses lugares, ela terá que ser naturalmente desocupada e realocada para novos lugares. A gente estima que de 25% a 30% da nossa área urbana atual terá que ser gradativamente realocada para novos lugares. E, obviamente, com uma urgência maior das casas destruídas que a gente precisa entregar o quanto antes. Essa realocação, ela também tem o intuito de projetar a expansão urbanística do município, ofertando opções mesmo para as pessoas e para as famílias que talvez não se enquadrem nos programas habitacionais do governo do estado e do governo federal, que aí sim a gente precisa de outras ações. Aí entram movimentos como movimentos de expansão urbanística do município, contando com recursos oriundos de financiamentos que nós estamos buscando, de captação de emendas e destinação de recursos parlamentares, e também recursos oriundos diretamente do Estado e da União, mas também com esse movimento privado, que é da Associação Recupera Mussum, que visa uma captação que possa também ofertar essa opção para as pessoas que não se enquadram nos programas habitacionais. E prefeito, quanto tempo vocês estimam para conseguir fazer essa realocação? Isso são meses, anos? Como é que vocês trabalham? Essa expansão urbanística, a realocação visada por isso, ela é um projeto de longo prazo. Não se tem como imaginar que isso possa ser executado a curto prazo ou mesmo a um médio prazo razoável. Então, é um projeto de longo prazo visando o crescimento do município no futuro, visando o seu desenvolvimento e a sua viabilidade perante todos os eventos climáticos extremos que ocorreram recentemente. O que é de curto e médio prazo, que é a nossa meta principal nesse momento, é a reconstrução das casas que foram destruídas ou das casas que estão em risco extremo. E isso sim, a gente estima que dentro de um período se espera, né, dentro de um período no máximo um ano, a gente conseguir ter a entrega dessas residências para as famílias que estão aguardando, a maioria delas desde setembro do ano passado. E prefeito, essa mudança a comunidade foi consultada sobre essa mudança, eles concordaram sobre essa mudança da área central do município de Mussum? Quando a gente fala da mudança da área central, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque não é toda a mancha de inundação, não é toda a área inundada que será realocada. A associação, por exemplo, ela visa dar opções às pessoas, muitas delas que estão em área inundável e não quer mais permanecer ali. E o município tem esse trabalho das áreas que são consideradas de risco extremo ou que foram destruídas, né? Que aí sim a gente já realizou, inclusive, a proibição da continuidade de atividades humanas ou de reconstrução dessas áreas. Temos sim trabalhado isso com diálogo com as famílias, com as comunidades que são diretamente atingidas, né, são beneficiadas por esses programas, mas tem uma mudança de vida muito grande através disso. E temos compartilhado isso também com órgãos como o Ministério Público para tentar chegar sempre nas melhores alternativas. A cidade de Mussum, por uma característica geográfica, acaba tendo certas restrições de possibilidades de expansão. Então, a gente tem um quantitativo de áreas restritas que podem, de fato, receber essa expansão urbanística projetada para o futuro. Então, esse planejamento acaba tendo que pensar também nesse sentido, que a gente acaba não tendo tantas opções para ter muito debate, muita discussão. E a questão do tempo também, da viabilidade de infraestrutura, limita certas construções nesse sentido.
mas o diálogo com as pessoas, com as famílias, com as comunidades, dentro das possibilidades, tem sido realizado. Prefeito, ainda falando em reconstrução, mas voltando na questão das casas, o senhor falava antes, né, que muitas famílias ainda esperam pela reconstrução de casas de setembro do ano passado. Você espera que no máximo um ano isso seja resolvido. E aí eu gostaria que você nos atualizasse quantas famílias ainda esperando essa reconstrução. Alguma casa de fato já começou a ser construída em Mussum? Então, a gente destaca que dentro desse prazo de um ano, a nossa meta, a nossa intenção é entregar todas as residências. Claro que muitas delas, muito provavelmente, estarão entregues antes disso. O quantitativo total de famílias que estão contempladas nesse momento nos programas é de cerca de 269 famílias, contando já a área rural. Nós temos um quantitativo um pouco maior agora, que será também, já está sendo cadastrado nos programas e na relação de metas do município de reconstrução de casas, que são as famílias atingidas agora no evento de maio, que aí tem um quantitativo estimado em mais cerca de 40 famílias. Então, se a gente somar, a gente já passa aí de 300 famílias que necessitam de casas de forma urgente, né, porque tiveram elas destruídas ou declaradas como em áreas de risco extremo. Então, é um quantitativo bastante grande. Tínhamos a dificuldade anterior também de áreas de terra para isso, na qual conseguimos avançar através de desapropriações, algumas com recursos do governo do estado, outras com recursos do próprio município, e que também acabam sendo uma etapa importante para a gente conseguir evoluir para as outras etapas e ter as casas entregues. Nós temos nesse momento 2 áreas que têm as terraplanagens sendo realizadas. Ambas devem ter o início da construção propriamente dita das casas até ali no início do mês de agosto, e que são os projetos mais avançados, que é o programa Casa é Sua, do governo do estado, e também um programa de uma área de terra do município, onde a gente tem parcerias com a iniciativa privada, onde terão construções de casas também através de recursos de empresas e de fundações. Prefeito, Mussum já não tem mais famílias em abrigos, certo? Certo. Quantas... A gente teve agora, recentemente, na última semana, a consolidação disso, né? Então, a destinação das últimas famílias que ainda estavam no último abrigo, de um total de 8 que nós chegamos a ter nos primeiros dias, e elas foram realocadas, todas elas nas políticas do aluguel social, que acaba sendo a estratégia que o município adotou. Hoje, somados os contratos que permaneceram do ano passado e desse ano, são mais de 200 contratos ativos que nós temos através do aluguel social. Se fala muito, prefeito, na questão de burocracia. Muitos prefeitos têm essa dificuldade de as coisas não andarem por questões burocráticas, os recursos são anunciados e às vezes não chegam na ponta. Qual é a sua avaliação por aquilo que é vivenciado aí em Mussum? As coisas estão acontecendo de forma lenta, talvez, mas acontecendo, ou muita coisa ainda travada na questão burocrática e nesse recurso que não chega na ponta? Então, é aquilo que nós falávamos lá em setembro, se vocês forem resgatar as minhas falas naquele momento, logo depois do primeiro evento extremo de inundação, né? Nós já tínhamos passado por um evento de granizo, mas a inundação foi logo após o primeiro evento, que eu comentava sobre o quanto nós não poderíamos estar travados em questões burocráticas em um momento como esse. Serve para aquele momento e serve para agora também. A diferença é que agora eu vejo que depois do evento de maio, talvez pela proporção geral do Estado, existe essa compreensão maior. Então, algumas quebras, algumas flexibilizações estão acontecendo melhores do que foram lá atrás. Por exemplo, nós conseguimos finalmente aprovar o FINISA, que é o financiamento público do município de Mussum, e que sei que é uma realidade que também outros municípios estavam brigando para conseguir aprovação. Podia ter sido aprovado lá em outubro, por exemplo, né, ou ainda em setembro do ano passado. Nós já estaríamos bem mais avançados em algumas políticas, inclusive de desapropriação. Desapropriação, se não fosse a nossa própria força de desapropriar algumas áreas com recursos próprios, nós também ainda estaríamos muito atrasados nesse sentido, que é fundamental, né? Quando a gente tem a contemplação de centenas de unidades habitacionais para serem reconstruídas, nós só iremos construí-las se tivermos áreas de terra aptas a receber essas construções. Então, é isso que falta muitas vezes, ter o olhar como um todo. Uma outra situação que eu bato muito na tecla é justamente a questão empresarial, que daí foge diretamente do poder público, mas que a gente ainda vê, a gente viu lá em setembro,
viu em novembro a realidade de muitas empresas que não conseguiram acessar os financiamentos, não conseguiram acesso a linhas de crédito diferenciadas. E, bem sinceramente, para as grandes empresas sequer foram abertas essas linhas diferenciadas. Agora nós temos os anúncios, os formatos das linhas de financiamento são positivos, eles foram bons, eles atenderam a demanda, a solicitação da classe empresarial, mas a gente precisa ver na prática se as empresas de fato vão conseguir acessar esses recursos e se esses recursos serão destinados de fato às empresas necessitadas, às empresas que estão atingidas diretamente pelas inundações. Caso contrário, a política perde o sentido e a eficácia da aplicação desses recursos vai acabar não sendo a mesma que deveria, né, por seu princípio básico. Mas, enfim, são contextos onde a burocracia acaba travando e atrasando a retomada e o restabelecimento do fluxo econômico, social e de reconstrução pública também. Prefeito, e em relação agora, indo mais por áreas, né, em relação ao turismo, que era bastante forte no município de Mussum, a gente já teve o cancelamento do Trem dos Vales, e como é que estão as outras iniciativas, outras ações que o município possa estar retomando aos poucos? Então, várias áreas foram atingidas e, naturalmente, o turismo, o setor de eventos também acaba sendo uma área gravemente atingida, né? Uma área que praticamente paralisa por um determinado período de tempo, tem uma dificuldade de retomar gradativamente. Nós temos algumas linhas de incentivo nesse sentido que estão sendo anunciadas, alguns movimentos regionais pela própria Amturvares, que foram agora anunciados recentemente, e que a gente visa que gerarão frutos, né, a curto e médio prazo. Claro que o nosso impacto maior é justamente a perda de alguns ou o atraso de alguns dos nossos principais produtos. Hoje o nosso turismo rural ele está comprometido pela dificuldade também de logística, tanto logística regional quanto a própria municipal, com comprometimento de alguns acessos, algumas estradas que ainda não estão nas condições ideais. A gente tem toda uma dificuldade também pelo projeto do Trem dos Vales ter sido suspenso esse ano, se ter uma expectativa ainda pequena de se ter o projeto retomado já no ano que vem, e tudo isso acaba, né, atrasando o todo do turismo regional. A gente fica feliz ao mesmo tempo que alguns empreendimentos já estão retomando, já estão reabrindo as portas, fica também na expectativa do começo das obras do Rosário da Proteção, que os empreendedores anunciaram a permanência, inclusive já adquiriram áreas de terra aqui no município de Mussum, e será um divisor de águas pensando no futuro do turismo, não só de Mussum, mas de toda a região. Só que, claro, que são passos que gradativamente vão aparecendo e que o momento ainda é ruim, né? Ainda é de uma perda, eu diria, de 10 anos, talvez, naquilo que a gente tinha evoluído. E nós estávamos em um ritmo muito bom, nós estávamos num ritmo de crescimento, de aceleração, de até fluxo de turistas de fora, que era excelente para Mussum e para toda a região. Então, a gente lamenta, né, por esse fator ter atrasado esse crescimento, mas os potenciais continuam ali, os investimentos continuam confirmados e certamente, apesar do atraso, nós teremos os frutos colhidos logo ali na frente. Prefeito, só destaca para a gente, o senhor falou sobre o Rosário, né? Em que parte de Mussum que vai ser instalado, construído esse Rosário? O Rosário da Proteção ele vai ser construído na linha São Luís, que é uma região mais alta da cidade, que não tem risco de inundação, também não tem riscos de deslizamentos. Foi uma aquisição de proprietários aqui da região e que deve ter as obras, então, começadas assim que possível, né, pelos empreendedores, claro que ainda dependentes de algumas melhorias regionais que precisam ocorrer naturalmente, como a logística e as prioridades que hoje ainda são outras, né, para a gente conseguir chegar no ponto de iniciar esses investimentos. Prefeito, a situação, como o senhor diz, né, não é fácil no momento, mas que pena, porque o turismo no Vale do Taquari vivia um momento muito bom, mas aos poucos isso vai ser retomado. Falando um pouco da área da educação, a gente tem até o nome, não sei se a escola está correto o nome, Família Feliz, que foi uma das escolas afetadas lá em setembro, foi reinaugurada e acabou sendo afetada de novo. Mas para a gente falar de um geral da situação da educação das escolas do município, daquelas que foram afetadas já conseguiram voltar? Tem algumas que ainda não voltaram? Qual é o cenário? Então, lá em setembro de 2023, nós tivemos 4 escolas, 3 municipais e uma estadual, que foram
atingidas pelas inundações. Todas as escolas municipais foram atingidas pelo granizo anteriormente, né? Então, logo após a inundação de setembro, foi realmente caótica a situação para a gente conseguir estabilizar e ter o mínimo de estrutura para retomar as aulas com os alunos. A escola Castelo Branco já retomou as aulas depois do evento de maio. Existia já uma estrutura que, na reforma pós-evento de setembro de 2023, ela já foi pensada de uma forma mais resiliente, com aberturas resistentes, de alumínio, com piso ao invés de parquet ou assoalho, enfim, toda uma mudança também de materiais que permitisse uma retomada mais rápida em caso de novo evento, que acabou acontecendo e acabou se provando eficaz agora em 2024. A Escola Souza Doca, que é a escola estadual, ela contou com uma captação de recursos privados. A gente articulou essa captação de recursos para a escola. Quem está gerenciando esses recursos é a CUFA, porque é uma entidade que tem também todo um respaldo até das empresas e das fundações para elas fazerem as doações, e que vai ter esse recurso como foco para a sua reconstrução, para as suas reformas necessárias. Ela está tendo aulas, agora está no período de recesso escolar, mas está tendo aulas e vai retomar a normalidade logo após esse período de recesso, apesar ainda de algumas dificuldades. E a Família Feliz, que é uma escola que realmente tinha sido reformada também por recursos privados, ela até também foi reformada pensando em ser mais resiliente, com estruturas mais resilientes, mas acabou tendo um nível de impacto maior do que foi no ano passado, até porque a inundação foi maior nessa região, por conta dos efeitos do Rio Guaporé, e ela não foi retomada ainda, porque esses alunos estão utilizando uma ampliação da EMEI Pingo de Gente, que é outra creche do município, e a gente tem a Família Feliz como uma estrutura que foi muito útil até poucos dias atrás, como abrigo para equipes estratégicas. Teve equipes do Exército, teve equipes da Defesa Civil de outras cidades, teve voluntários que se instalaram nesse lugar, porque realmente a gente estava também limitado de opções de abrigo, de abrigamento, de alojamento dentro da cidade. Então, ela foi estratégica para alojar essas equipes de bombeiros e tudo mais durante esse período de crise. E agora deve entrar nas próximas semanas também uma nova reforma, que é menor, obviamente, do que foi ano passado, mas que é necessária para a gente poder, no início de 2025, retomar um novo ano letivo com a normalidade do uso das nossas escolas. Prefeito, só para a gente finalizar, destaca para a gente qual o bairro ou comunidade, então, onde vão ser colocadas essas famílias que fazem parte dessa reorganização da área central de Mussum. Então, o projeto de expansão urbanística do município, ele tem a ocupação de áreas centrais como o espaço do popular Batalhão, bairro Batalhão, né, mas que é parte do bairro Centro. Ele é conhecido popularmente como Batalhão, porque abrigou os batalhões da antiga Vila Militar que construíram a Ferrovia do Trigo. Então, tem toda uma história nesse sentido. Ali a gente vai ter os programas do governo do estado, né? O programa Casa é Sua, com 56 casas já confirmadas, mas é uma área que contempla 89 lotes que poderão ser usados ainda nessa diferença posteriormente para outros programas. E a expansão urbanística do município, toda ela é pensada nessa região alta, né? Nós temos áreas do bairro Jardim Cidade Alta, o bairro Jardim Cidade Alta 2, que é ao lado do Cidade Alta, onde vai ser construída a parte das moradias, e a expansão para cima desse bairro, onde também leva a linha São Luís. A linha São Luís, que numa região um pouco próxima ali vai receber o Rosário da Proteção, numa região um pouco mais à frente vai receber um novo cemitério do município, que inclusive já está sendo licenciado para o início da supressão de vegetação necessária nessa área. Área também que recebeu já uma pavimentação justamente visando essa expansão urbanística do município, e porque foi um elo de ligação entre Mussum e Vespasiano Corrêa nos primeiros dias onde nós não tínhamos alternativa da RS 129, e que, enfim, são investimentos e foco na expansão urbanística nessa área, para receber tantos projetos habitacionais emergenciais, digamos assim, mas também toda essa lógica de expansão urbanística do município, pensando a médio e longo prazo. Tá certo, prefeito, é isso, né? Os municípios tendo que se reorganizar para poder, infelizmente, conviver com tantas tragédias climáticas que a gente está tendo na região, mas que não cause mais tantos danos, que a água suba, desça e não cause a destruição das cidades. Muito obrigada por mais uma vez atender a Rádio Independente. Um bom início de semana. Obrigado igualmente a todos e um bom trabalho para vocês.